A psicologia e a psicanálise, elas trabalham o conhecimento de maneira moral. Portanto, isso incide em criar pessoas adaptadas e obedientes em relação à sociedade. A gente precisa romper essa bolha e, como diz Nietzsche, tornar-se si próprio. E isso não depende, inclusive, de um analista. Não depende esse papo de todo mundo tem que fazer terapia, de conscientização, e que através de um processo de conscientização a humanidade melhoraria. Isso é uma balela. A conscientização é sempre a reprodução de um pensamento alheio, que não o nosso próprio. Então, a gente... veja, aqui tem uma questão interessante, porque isso que eu estou dizendo quer dizer, de uma certa forma também, que você não deve melhorar, ou seja, não buscar um psicólogo para tentar melhorar a sua vida. Aí você vai me dizer assim, mas isso não faz o menor sentido. Exatamente. Não faz o menor sentido, né? A vida não tem um sentido. E o que a gente precisa é destruir esse sentido que está dado, que está colocado. A gente precisa destruir esse eu que nós criamos, que é uma espécie de avatar que está adaptado a essa realidade. Precisamos destruir isso e inventar, criar uma nova maneira de ser. Portanto, não se trata de melhorar o que você tem, mas se trata de piorar, talvez. Aí sim, piorar numa intensidade, já que a vida ela é por si só intensiva, aí sim, intensiva, não idealista, né? A vida não funciona com base numa moral ideológica daquilo que seria o melhor. A vida funciona de maneira intensiva, Nietzsche vai dizer. Então, nesse sentido, viver intensamente a sua tragédia a ponto de querer destruí-la. Aí pode ser interessante, né? E aí, quando a gente destrói esse avatar, a gente precisa, então, criar uma nova maneira de ser. Como diz Ailton Krenak, nós estamos vivendo do modo errado aqui. Repare que ele diz modo errado. Não é uma questão de adaptar, de melhorar. É uma questão que é o modo dos quais nós vivemos que está totalmente fora da realidade, né? A gente criou um universo paralelo e a gente vive num universo paralelo e precisamos destruir esse universo paralelo e isso muitas vezes algumas pessoas até conseguem se desdobrar um pouco mais em relação a isso, mas ainda não se destruíram o suficiente. Então a gente precisa fazer uma revolução em relação que vai nos separar de qualquer tipo de homogeneidade com a sociedade. Como diz Nietzsche, tornar-se a si próprio. Viver de uma maneira nômade. Agora, para isso eu acho que é praticamente impossível se fazer sozinho. A gente vai precisar de conhecimento, porque nós temos falhas nas nossas perspectivas, pontos cegos, buracos na nossa capacidade de enxergar. E aí, um conhecimento, ele pode nos ajudar a como não cair nessas trapaças, como não cair na tentação, né, de se adaptar à sociedade. Então, não se trata, nesse sentido, de ficar
ouvindo um paciente falando das suas queixas, não que as queixas dele não tenham importância, não tenham uma significância, mas a questão é que do que adianta eu ficar falando de uma posição de vítima? Nós precisamos viver em ato e sairmos do papel de vítima e sairmos do papel de alguém que busca justiça. Esse é o modo que funciona a sociedade às quais nós estamos adaptados. Uma sociedade que vende justiça e que nunca entrega, mas vende. Nós precisamos romper essa bolha e, para então, entrar no que seria o nosso modo natural, do ponto de vista biológico, do ponto de vista de uma pureza da natureza, da nossa essência humana e espiritual, por que não? E aí, então, a clínica, ela pode ser feita individualmente também, mas ela pode ser feita coletivamente, como uma espécie de aula, mas não uma aula onde a gente vai trabalhar o pensamento de maneira moral, como a educação geralmente faz, no sentido de igualar as pessoas de maneira homogênea. Não se trata disso, mas se trata de ter conhecimentos essenciais para que você não seja capturado por nenhum tipo de poder estabelecido e possa encontrar o verdadeiro jeito nômade da sua existência e de viver a sua vida.